Boa noite. Boa noite a todas e a todes. Boa noite mais animado, gente. Boa noite. Boa noite. É com muita alegria que eu gostaria de dar início à palestra de abertura do nosso terceiro colóquio e gostaria de convidar a professora emérita da Universidade Federal de Minas Gerais, a professora Nilma Lino Gomes. A professora emérita Nilma Lino Gomes é pedagoga, mestre em educação, doutora em antropologia social e pós-doutora em sociologia pela Universidade de Coimbra e também em educação pela Universidade Federal de São Carlos. Integra o corpo docente da pós-graduação em educação, conhecimento e inclusão social da Faculdade de Educação da UFMG. Foi coordenadora geral do Programa de Ensino, Pesquisa e Extensão, Ações Afirmativas da UFMG. Atualmente, integra a equipe de pesquisadores desse programa. Integrou a Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação. Foi reitora pró-tempore da Universidade de Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, UNILA, e foi ministra da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, o CEPIR, e do Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial, da Juventude e dos Direitos Humanos do governo da presidenta legitimamente eleita, Dilma Rousseff. É membro da Associação Nacional de Pós-Graduação em Pesquisa em Educação, da Associação Brasileira de Antropologia, Associação Brasileira de Pesquisadores Negros. Tem interesse nos seguintes temas e áreas de investigação: diversidade, cultura e educação, relações étnico-raciais, educação, formação de professores, diversidade étnico-racial, políticas educacionais, desigualdades sociais, raciais, movimentos sociais e educação, com ênfase especialmente na atuação do movimento negro brasileiro. É com muito prazer que eu lhe passo a palavra e agradeço imensamente a sua presença nesse terceiro colóquio. Então, uma boa noite para todas, para todos e para todes. Boa noite. Eu, como uma boa professora, estou com o meu caderninho. E eu quero começar agradecendo o carinho, a recepção acolhida, o convite para estar aqui. Quero agradecer as instituições que coordenam esse evento, a Unifran, a Unirio e o Condecom, que nessa articulação possibilita esse colóquio. E agradeço a todas as professoras e professores e técnicos dessas instituições de ensino superior e também os ativistas e as ativistas do movimento negro, no nome da professora Glenda Mello. Quero cumprimentar também aos estudantes, as estudantes que aqui estão, aos convidados e convidadas, as pessoas do colóquio, e dizer que, para mim, é um desafio falar sobre esse tema. O tema é Movimento Negro e Saberes, Indagações para a Educação Básica. E eu sei que aqui nesse auditório nós temos desde professoras e professores que atuam na educação básica,
temos pessoas que estão na formação inicial, né, na educação básica, docentes que ministram aulas, cursos para a educação básica, e outras pessoas que podem não estar efetivamente inseridas na educação, mas são de áreas e cursos, né, que o processo educacional também faz parte da atuação dessas pessoas e desses profissionais. Porque a educação não é só escola, a educação é um processo, não é isso? É um processo complexo, tenso, que existe em toda e qualquer cultura, e esse processo educacional, tanto que se dá tanto no cotidiano, quanto em instituições formativas, como é o caso das escolas, das universidades, ele é um processo que faz parte das nossas vidas, não é isso? Em sociedades ditas letradas, essa institucionalidade da educação ela é muito mais forte. Mas em toda e qualquer sociedade, o processo educacional acontece. Desde a família, as relações que nós estabelecemos, interpessoais, aos espaços outros que nós circulamos, na política, não é isso? Em todas as relações que travamos ao longo da nossa existência humana. E eu quero compartilhar com vocês, então, pensando como foco a educação básica, e aí eu penso nas instituições, nesse processo educacional que se dá nas instituições, numa instituição chamada escola, principalmente. Eu quero primeiro falar com vocês um pouco, algumas reflexões sobre a educação básica, de um modo geral, e depois eu quero entrar nessa reflexão sobre a questão racial e a educação básica, e essas indagações que o movimento negro traz para essa educação básica, que é fruto de saberes construídos pela população negra e sistematizados e articulados pelo movimento negro. Algumas dessas reflexões estão no meu livro, O Movimento Negro Educador, que eu gentilmente agradeço, eu agradeço a gentileza, melhor dizendo, das pessoas que já o adquiriram. E depois, no finalzinho também, a gente vai ter um término de autógrafos para quem não conseguiu ainda antes da palestra. Então, vamos lá. Eu quero compartilhar com vocês que a educação básica, depois que ela se tornou um pouco mais ampliada, digamos assim, universalizada, porque ela ainda não é universalizada para a totalidade da população, e principalmente depois que ela se tornou mais ampliada para alguns segmentos que antes não acessavam, e vamos lá, vamos pensar, os setores populares, os povos indígenas, povos negros, quilombolas, povos do campo, pessoas com deficiência, adultos, velhos, mulheres, ela tornou-se muito mais indagada. Então, mais ampliada, mais indagada. E muitas dessas indagações, elas estão, infelizmente, lamentavelmente, eivadas de preconceitos. Fruto da colonialidade que está arraigada na nossa estrutura social e nas nossas mentalidades, como os teóricos e as teóricas das teorias decoloniais têm nos falado e que muitos de nós aqui já trabalhamos com essas teorias. O mais interessante é que muitas dessas indagações não têm como objetivo, de fato, indagar a educação básica, sobretudo a educação básica pública, para que ela se torne cada vez mais pública. Então, nem todas as indagações que se fazem em educação básica é para que ela amplie, se fortaleça e melhore. Principalmente essas que são eivadas de preconceitos, como eu quero aqui compartilhar e refletir com vocês. Na realidade, essas indagações, ou muitas dessas indagações, elas questionam o público que acessa hoje, por direito, a educação básica e que sequer questionam a real existência ou não desse público, que é um público marcado pela diversidade, na educação básica que se dá, por exemplo, nas instituições privadas. O foco tem sido a pública, porque é na pública que nós temos a maior presença da diversidade e a maior presença de sujeitos que antes não partilhavam do direito à educação básica pública. Os questionamentos, eles vêm de todos os lugares. Vamos ver de onde, pelo menos alguns.
dos próprios docentes e das docentes, da família dos estudantes, dos próprios estudantes, da mídia, do governo, dos institutos de pesquisa, dos fundamentalistas religiosos, da esquerda, da direita, das igrejas, dos movimentos sociais, dos sindicatos. Ou seja, enfim, a educação básica está sempre sendo questionada, está sempre sendo indagada. Nós nem sempre observamos o conservadorismos e os laços preconceituosos, racistas, machistas, LGBTfóbicos, presentes em algumas dessas indagações que são lançadas para a educação básica, no que concerne principalmente ao seu lugar na tensa imbricação entre desigualdades e diversidade. Muitas vezes nós observamos essas indagações em torno das questões ligadas ao público pobre, às classes populares, que cada vez mais têm entrado e permanecido com todas as lutas dentro da educação básica. Mas nem sempre nós percebemos que muitas dessas indagações, principalmente aquelas que são eivadas de preconceitos, elas se voltam para uma tensa relação entre desigualdades e diversidade, que passou a ser muito mais problematizada, tanto pelos sujeitos da escola, digamos assim, quanto pela educação básica como um todo, principalmente quando essa diversidade passou a ter o direito de estar dentro das escolas da educação básica. E nós nem sempre perguntamos se essas indagações ajudam a educação básica a avançar, assim como a nós mesmos a avançar. Ajudam ou não ajudam, né? Bom, eu vou exemplificar o que eu estou dizendo. Quantos de nós já não ouvimos as seguintes indagações? Por que a escola básica pública anda tão mal? Bom mesmo era a escola do meu tempo, na qual os estudantes respeitavam os docentes e as docentes, quase não abriam a boca, obedeciam, iam arrumadinhos, de uniformes para a escola. Outra, a educação básica pública era boa mesmo quando a classe média estava dentro dela. Já observaram que depois que a classe média saiu, ela ficou pior? Mais uma outra indagação. Por que a escola tem que falar sobre sexualidade? Isso deve ser tarefa da família. Mais uma. A escola básica de hoje está uma balbúrdia. Qualquer semelhança é mera coincidência. Já viram que agora as professoras e os professores ensinam menino a virar menina e vice-versa? Outra indagação. Por que a escola está essa bagunça hoje em dia? Ah, eu sei. Porque as professoras e os professores não sabem mais ensinar. Não têm mais competência. Quantos e quantos de nós já não ouvimos perguntas assim, ou até fomos sujeitos de perguntas como essas? Cada uma dessas afirmações, ou dessas indagações, melhor dizendo, que possuem dentro de si afirmações, né, colocam em risco não somente a educação básica pública e democrática, elas colocam em risco a própria democracia e o sentido do público no contexto das desigualdades, das diversidades. Então, todas as vezes que nós desacreditamos no público, nós estamos desacreditando na própria democracia. E a educação básica pública é uma luta constante por direitos e uma luta de gerações que vieram antes de nós, para que nós e as pessoas que mais necessitam dessa escola, que pertence à educação básica pública, estejam nela. Se as achamos comuns, né, essas perguntas cotidianas, muitas vezes achamos que elas são inocentes, eu lamento dizer, mas como educadoras e educadores, nós estamos contribuindo para a formação de uma escola e de um Estado autoritário, se acharmos que essas indagações são inocentes. E por que isso? Porque esse Estado autoritário é o tipo de Estado, e essa escola autoritária é o tipo de escola que as elites capitalistas, fundamentalistas, tanto desejam. Essas frases e indagações, elas parecem se esquecer de um fato muito importante, que no Brasil e nos países colonizados, as desigualdades de classe, raça e gênero acompanham
a formação da sociedade ao longo dos séculos, e a gente sabe disso. Se não forem combatidas essas desigualdades estruturalmente, com políticas, com ações, políticas sociais voltadas para o combate à desigualdade, pobreza, miséria, machismo, racismo, LGBTfobia, a colonialidade jamais deixará de existir e se repercutirá não só na educação, mas na saúde, no trabalho, na segurança, impossibilitando uma vida digna para uma grande parcela da nossa população. E o que eu quero dizer com isso é que a educação nunca está sozinha. Então, quando nós pensamos numa melhoria, numa qualidade da educação básica, nós temos que entender que ao tocar na educação, nós também estamos tocando em outras áreas nevrálgicas da sociedade, como a saúde, como o emprego, como o trabalho. E quando nós falamos e tocamos nessas áreas, nós também estamos tocando na educação. O que eu quero dizer aqui é que muitas vezes nós isolamos a educação como se ela sozinha fosse ou responsável ou desse conta de uma série de problemas e questões da nossa sociedade. Mas o mais interessante, o mais importante, seria se nós conseguíssemos pensar essa estrutura colonial e essa colonialidade que permeia todos esses processos e esses setores, e entendêssemos quão nevrálgica é a educação na superação dessa colonialidade. Muitas vezes nós discursamos que somos a favor da democracia, que somos a favor da garantia dos direitos para todos e todas, e como profissionais da educação, e nisso eu me incluo, todos nós nos posicionamos muitas vezes contra essa própria complexidade do que é uma educação básica democrática. E o que eu quero dizer com isso? Que nós temos que compreender que essa presença hoje da maior diversidade na escola, ela não é fruto apenas de uma postura ou de uma posição do Estado. Ela é fruto de lutas sociais. E se nós temos uma maior diversidade hoje dentro da escola e cursando a educação básica, nas suas modalidades, nas suas etapas, é porque lutas sociais de muitos setores existiram, resistiram e pautaram, intencionaram o próprio Estado para que esse Estado se abrisse à diversidade. E quando esse Estado democrático, que era o Estado que tínhamos, porque estamos caminhando para um Estado autoritário, e isso afeta a nossa educação básica, quando nós tínhamos esse Estado democrático de direito, ele foi reeducado pelas lutas sociais, principalmente pelas lutas sociais em prol da educação e da educação pública. Será que nós já paramos para pensar sobre essas questões? Quando a educação básica, de fato, se tornou básica, o que aconteceu com ela? Ela incluiu a educação infantil, não é isso? O ensino fundamental, o ensino médio e todas as etapas e modalidades. E o que ela fez? Ela trouxe para o campo do direito à educação sujeitos, sujeitas, pertencentes a coletivos diversos, historicamente tratados como desiguais. E esses sujeitos, eu sempre falo, quando eles chegam com tudo. Não chegam pela metade. Ou não chegam do jeito como nós gostaríamos que eles e elas chegassem. Eles chegam do jeito que eles são. Então, eles chegam com sua cultura, linguagem, musicalidade, religiosidade, idade, gênero, raça, sonhos, desejos, corporeidade, cheiros, sabores, angústias, vidas maltratadas pela violência, experiência de pobreza, de sofrimento, experiências de assédio, experiências de violência doméstica. Esses sujeitos chegam para a educação básica. Quanto mais ela se amplia e quanto mais ela se torna a base da formação dos sujeitos de uma sociedade que luta para se tornar mais democrática. E a minha questão é, como lidar pedagogicamente com tudo isso? Eu imagino que seja a questão de muitos e muitas de nós. Como lidar pedagogicamente com tudo isso?
como lidar pedagogicamente com essa educação básica e com esses sujeitos que estão, então, dentro, por direito, das etapas e modalidades dessa educação básica pública hoje, principalmente. Como compreender que, por mais competente que um educador ou uma educadora possa ser na sua matéria, na sua disciplina, na sua competência ou na sua área, se não construir uma postura ética e justa diante do outro, esse educador e essa educadora não conseguirá articular uma tríade importante que é o conteúdo, a relação pedagógica e a relação humana. Essa não é uma tríade que sempre permeia as relações que nós temos nas salas de aula, as relações pedagógicas? O conteúdo, que é o conhecimento, que já foi tão parcelado, né? Que vira conteúdo escolar, que tão parcelado que vira uma aula de 50 minutos, não é assim? Quem atua na educação básica sabe isso. Eu tenho 50 minutos para explicar a Revolução Francesa, porque na outra semana eu já tenho que entrar com outro tema, com uma outra discussão. Porque se eu não entrar, vai cair na prova, isso vai ser avaliado nas avaliações institucionais, e tem alguém, e aí da minha turma, uma pedagoga, um pedagogo cobrando que aquilo seja dado. Não é isso? Essa dinâmica, ela é uma dinâmica tensa. E a relação pedagógica, que é essa estabelecida entre nós, nesse cotidiano da escola, que é muito mais do que o conhecimento escolar, traduzido ou reduzido para conteúdo, que aí as diferenças, as questões todas, elas emergem, ela faz parte de uma dinâmica de sala de aula, de educação básica e de qualquer espaço institucional onde a educação se dá. E a relação humana, que é como eu, como pessoa, sujeito e profissional da educação, vejo esse outro, essa outra, diferente de mim, igual a mim em tantos aspectos, em tantas questões, e que hoje, como falávamos hoje à tarde de uma reunião, não é mais aquele aluno calado, aquela aluna calada, que um professor e uma professora pode autoritariamente, muitas vezes, estabelecer um tipo de relação pedagógica, e esses estudantes, essas estudantes hoje circulam em muitos espaços e vêm desses espaços e cada vez mais vão se aprendendo, se identificando consigo mesmo, se tornando mais sujeitos e mais autônomos. E há tensões, é ou não é? Dentro das salas de aula, há tensões dentro dessa relação pedagógica e tensões que dizem dessa formação humana. Principalmente uma formação humana de vidas que têm vivido uma tensão de violências que chegam e impactam a subjetividade desses estudantes e dessas estudantes. E muitas vezes nós, no campo da formação de professores e professoras, temos uma grande competência no que diz respeito ao que ensinar, né? E eu sou uma formadora de professores também, mas não desenvolvemos a competência de trabalhar com os nossos estudantes e as nossas estudantes para que sejam atentos às formas como as pessoas aprendem. E que essas pessoas, quando chegam, seja a criancinha da educação infantil, seja um bebezinho do berçário, alguém conversou comigo que vai fazer uma pesquisa sobre a questão dos bebês nos berçários, ela já vem com relacionamentos formada, com interações no seu espaço, no lugar em que vive e com interações na sociedade de um modo geral. Cada vez mais o campo da pedagogia, o campo da educação tem aprendido o quanto, desde bebezinhos, o meio social, as discriminações, o preconceito, o toque, o chegar perto, não é isso? A forma como lida com a corporeidade, com o cabelo, a forma como o bebê, quando nasce, e se olha para esse bebezinho, e o que emite, do ponto de vista da linguagem, como isso já é formador de subjetividades. Isso é formação humana. E isso está dentro também das nossas lógicas escolares e relações pedagógicas. Talvez a gente tenha que conversar mais sobre isso no nosso campo educacional, mais sobre esses processos de onde as pessoas e como as pessoas aprendem e como esse aprendizado ele se relaciona
com esse conhecimento escolar que nós, como profissionais da educação, somos responsáveis por socializar. Porque essa é uma competência nossa. Só que, além de uma competência de socializar conhecimentos, nós também temos que desenvolver uma competência de nos relacionar com os sujeitos do conhecimento. E a pergunta é, como nos relacionamos com os sujeitos do conhecimento quando esses sujeitos pertencem a segmentos, a coletivos diversos da nossa sociedade e que são historicamente tratados como desiguais ou considerados como desiguais. Enquanto nós estamos no campo das desigualdades, ainda é, digamos assim, mais próximo do nosso raio da percepção. Mas quando nós trabalhamos com a questão racial e quando nós queremos fazer uma educação antirracista, entra em jogo uma outra dimensão desses processos de opressão e de colonialidade, que é esse outro visto e tratado não somente como desigual, mas como inferior. E aí as coisas ficam muito complicadas. O olhar de uma professora e de um professor da educação básica, o olhar de um professor e uma professora do ensino superior, da graduação, da pós-graduação, sobre esses corpos outros que chegam cada vez mais por direito, se esse olhar é educado e reeducado na sociedade pelo racismo, pela LGBTfobia, pelo machismo, pelo preconceito linguístico, esse olhar, ele determina um tipo de relação. E, principalmente, uma forma de investimento meu no processo de socialização do conhecimento. E isso acontece na educação básica. Mas, muito pouco, talvez, tenha sido discutido como um todo na formação de professoras e professores. Fica muito mais específico e restrito a algumas disciplinas, a algumas áreas, a alguns educadores e educadoras. E, na minha perspectiva, todo e qualquer educador e educadora, de qualquer área do conhecimento, teria que ser competente no que diz respeito a essa tríade, que é a questão do conhecimento, que é a questão da relação pedagógica e da formação humana. Não seria só para as áreas das humanidades. E que nós, continuando, será que nós percebemos que essa tensa articulação dessa tríade, ela tende a nos levar, muitas vezes, para caminhos perigosos, quando nós não a consideramos na sua densidade? Quais são alguns desses caminhos? Um é quando nós nos vitimizamos como profissionais da educação. Exige muito de nós. Nós temos que fazer tudo agora. Nós temos que ser pai, mãe, tia, avô, professora, professor. Agora o Estado não faz a parte dele, eu vou ter que fazer a minha parte. Eu vou ter que fazer a minha parte mais a parte do que deveria ser a parte do Estado. É como se a concretude, a realidade desses sujeitos, ela não tocasse, não tivesse que mexer, não só na formação desses professores e dessas professoras, seja inicial em serviço, como na própria prática e na relação pedagógica. Um outro caminho perigoso também é a culpabilização dos próprios estudantes, das estudantes e das suas famílias. Então, não se aprende, não se torna competente, não se domina tais conteúdos, porque vem de tal família, porque mora em tal lugar, porque tem esse tipo de relação de opressão, de violência na sua casa. Isso quando a gente está nos aspectos chamados macro e aparentes, mas aqueles que não parecem tão aparentes, mas que muitas vezes estão por trás dos macros, não aprende porque é uma mulher. Não avança e não aprende porque é negro, porque é indígena, porque vem do campo, porque é quilombola, porque é LGBT, da comunidade LGBT. Compreendem isso que eu estou falando? Tudo isso interfere e tudo isso está hoje fervilhando quando a gente pensa em educação básica, desde a educação infantil até o ensino médio, passando por todas as etapas e modalidades. E aí, no que se refere à questão racial, eu gostaria de refletir com vocês que um dos elementos centrais da democratização e da universalização da educação básica pública é o fato de que, hoje, esse nível
do nosso ensino é aquele que mais comporta as pessoas negras. É onde as diferentes presenças se encontram. É nessa educação básica pública. Crianças, adolescentes, jovens, velhos, adultos. E essa educação básica hoje, ela é muito mais diversificada e diversa do que aquela que eu estudei há tempos atrás. Onde nós tínhamos uma pequena parcela da população pobre acessando essa educação, e as crianças negras, principalmente, que é o foco da minha fala aqui, as crianças negras, os adolescentes negros, os jovens negros que lá estavam, não eram considerados como sujeitos de conhecimento e não era considerado que a escola também reproduzia o racismo. Na época em que estudava, e acho que várias pessoas que são da minha geração, essas questões, elas sequer entravam na discussão da formação dos professores e professoras. Elas sequer ocupavam o espaço das nossas reuniões pedagógicas. Se hoje elas ocupam, volto a insistir, não foi porque a universidade pesquisa mais, não foi porque o Estado tem mais políticas, mas porque tanto a universidade quanto o Estado foram tensionados e pressionados pela dinâmica social, pelas lutas populares e pelos movimentos sociais, e dentre eles o movimento negro. Então, essa presença negra, ela acrescenta a todas essas indagações que eu falei no início, que é uma fala mais geral, que eu fiz uma fala mais geral sobre a educação básica, quando a gente faz a discussão sobre o racial e sobre a raça, acrescenta a todas elas que eu fiz até agora, dessas indagações, uma outra, que é a educação básica pública no Brasil, ela precisa entender que para se construir como uma educação democrática que resulte numa escola democrática, que recebe muito mais estudantes diversos, ela precisa assumir um compromisso ético, articular educação com justiça social e com justiça cognitiva e ser antirracista. A educação precisa ser antirracista. O antirracismo tem que ser uma competência profissional, independentemente do meu pertencimento étnico-racial. E isso significa que a justiça social, com as ideias do reconhecimento, pensando no conhecimento, o reconhecimento dos sujeitos, a distribuição e a redistribuição do saber, a justiça cognitiva, de entender que nós produzimos uma diversidade de conhecimentos e formas de conhecer, e essa diversidade de conhecimentos e de formas de conhecer, ela tem que ser tratada de forma justa nos currículos, de forma justa nas práticas pedagógicas, de forma justa na hora que a gente organiza a escola e organiza as atividades da escola, desde um recreio até um espaço de uma solenidade que vai se fazer dentro da escola. E então, eu indago. Agora são as minhas indagações. As nossas escolas da educação básica e as educadoras e os educadores brasileiros e brasileiras são antirracistas? Será? Se posicionam politicamente e pedagogicamente contra o racismo? Se sim, como se posicionam? Mais uma. Pensemos, então, nos currículos, nos livros didáticos, nos cartazes afixados pelas escolas, nas paredes das nossas escolas e salas de aulas, nas festas, nas escolhas das crianças, adolescentes, jovens e adultos para participarem dos eventos, nas comemorações, nas representações da escola. Quantos ainda são negros e negras? Será que isso mudou da época que eu fiz a minha pesquisa em 1995? Mudou. Mas mudou muito? Mudou tal como a radicalidade do combate ao racismo exige? Ou ainda nós encontramos na educação básica profissionais que vão se recusar a fazer esse debate ou se recusar a mudar essa postura porque considera que essa é uma questão só dos negros e das negras e não de todas, educadores e educadoras no Brasil. O racismo, e nas suas formas insidiosas de se enraizar, será que eles têm sido temas, por exemplo, das nossas reuniões pedagógicas? Ou
será que ele só vira uma pauta ou um tema das reuniões pedagógicas? Isso também para o ensino superior, viu? Só quando acontece uma situação limite, explícita de racismo, e aí sim vai se discutir como um problema e não como uma dimensão que todos e todas deveriam ser formadas a atuar quando acontece, porque acontece. Se acontece na sociedade, acontece não só na escola, mas também em outras instituições. Principalmente, será que a existência do racismo, quando acontece no interior das salas de aulas, das escolas, se torna uma preocupação, principalmente da gestão da escola e da coordenação pedagógica, porque hoje, nas redes sociais, se divulga muito mais rapidamente o que acontece? Será que é isso? Precisa acontecer algo que exponha a escola ou as escolas de educação básica em relação ao racismo, para que nós possamos fazer uma intervenção? Mas a discussão sobre a questão racial, o racismo e a sua superação, a cultura negra, a história dos quilombos, as atitudes das famílias negras, a juventude negra, o dia 20 de novembro, ou a Semana da Consciência Negra, será que essas questões, elas fazem parte de um projeto das escolas? De um projeto das faculdades de educação, das licenciaturas, dos cursos das áreas das humanidades? Muitas vezes a gente encontra, inclusive, professoras e professores que ainda, e formadores de professores, que ainda não sabem que a LDB, no seu artigo 79B, por meio da 10.639, incluiu o 20 de novembro como um dia ou uma data do calendário escolar. É claro que nós temos uma série de críticas a essa restrição ao novembro, tudo isso eu sei. Mas quem é da minha geração, que passou dos 15 anos, sabe muito bem o que era ter somente o 13 de maio como o único momento em que se falava sobre a questão racial na escola, e principalmente não se falava sobre cultura, quilombos, resistência, corporeidade negra, sabedoria e conhecimento. Falava-se sobre a escravidão. E falava-se sobre a libertação da escravidão. E falava-se sobre a libertação da escravidão por obra de uma princesa. A pergunta é, de quem era o protagonismo? A questão não é que não se pode contar o que aconteceu na história, desde que se saiba a forma como se conta o que aconteceu na história. Quem eram os protagonistas e as protagonistas dessa história que nos era contada? Bom, nesse sentido, eu queria chamar a atenção de que, quando nós nos indagamos, por exemplo, por que os estudantes negros, eles ainda ocupam as estatísticas de maior reprovação, e muito recentemente saiu uma pesquisa falando sobre isso também, ou seja, que a raça interfere na trajetória acidentada de estudantes negros e brancos nas escolas de educação básica. E na década de 80, a Fúvia Rosenberg e a Regina Paim Pinto desenvolveram uma pesquisa que falavam exatamente a mesma coisa. E isso vai nos mostrando o quê? Que os avanços que nós tivemos no campo da política educacional, no direito à educação, que são avanços importantíssimos e que abriram como direito as escolas de educação básica para tantas pessoas que não estavam dentro dela, para tantos grupos coletivos, sociais, culturais, étnico-raciais, que antes não gozavam do direito à educação, mesmo assim acompanha a curva da desigualdade. E a questão da reprovação, ela é extremamente séria, porque muitas vezes essa reprovação, nós sabemos, ela vira uma punição. E mais ainda, a discussão da reprovação, ela está associada com a avaliação. E a pergunta é, se nós lutamos pelo direito à educação, se nós lutamos pelo direito à diversidade, se nós lutamos contra o racismo, se acreditamos que a escola tem que ser antirracista, a gente defende a reprovação? Não é uma coisa estranha por aí? Hoje nós já temos uma série de estudos que vão nos mostrar que o conhecimento humano, a formação humana, ela é cíclica, ela não é linear, não é mesmo? E a ideia da reprovação é uma ideia que traz em si que esse conhecimento é linear e compartimentalizado, e que se o estudante não foi bom em geografia, ele também não pode ser bom em português. Se ele não foi bom em matemática, ele também não pode ser bom em ciências, em química.
Então, muitas vezes, a nossa resistência a determinadas mudanças na estrutura da educação básica é uma resistência que acaba reforçando o próprio racismo dentro da educação básica. Pensem bem no que significa a avaliação como esse trunfo. E pensem bem em crianças, adolescentes, jovens e adultos negros e negras, pobres e indígenas, vamos pensar dos grupos da diversidade, mas especificamente negros e negras, com toda uma trajetória de luta para se afirmar na sociedade brasileira como um sujeito de conhecimento, de direitos, como pessoa humana, que chega na escola básica, nas escolas da educação básica, nos níveis mais intermediários, nos níveis mais iniciais e nos intermediários, e essa sua trajetória que já vem tão acidentada, com tantas formas de violência, quando entra dentro da escola, ela é interrompida por um mecanismo chamado reprovação. Então, eu acho que quando a gente fala que somos sujeitos de conhecimento, que temos que valorizar a diversidade cognitiva e a justiça cognitiva, será que a gente é coerente quando a gente insiste em estruturas que são estruturas muito arcaicas, construídas historicamente num processo da história da educação e da história das disciplinas, em que essa educação ela vai sendo compartimentalizada e esse conhecimento não é compartimentalizado? O que eu quero chamar a atenção de vocês? É que para a gente dar um passo a mais nas discussões sobre relações raciais no campo da educação, nas humanidades, nas áreas afins, nós vamos ter que entrar nessas questões que dizem respeito à dimensão do pedagógico e como o pedagógico se dá, e como o pedagógico, ele atravessado pela questão da raça, ele pode trazer implosões a determinadas verdades pedagógicas que a maioria dos educadores e educadoras defendem. E muitas vezes não percebem que ao defender uma determinada estrutura curricular gradeada de reprovação, de avaliação que não é uma avaliação para ver o potencial que eu tenho e aonde com esse meu potencial eu já caminhei na socialização do conhecimento que eu, professora, partilhei com ele, na hora que eu não vou a fundo nessas questões e tenho respostas muito prontas para essas questões, nós não estamos sendo antirracistas. Pelo contrário, nós estamos contribuindo para a reprodução do racismo. E isso é muito sério para a gente pensar e refletir. Caminhando, então, nessa reflexão, as indagações que eu coloco, elas não têm, então, talvez, feito parte dessa nossa dimensão, dessa discussão sobre a educação básica. E muitas dessas indagações que eu faço aqui não são minhas, mas elas foram construídas nas lutas sociais. E eu as aprendi com as lutas sociais. Eu as aprendi com as famílias, com as mães negras, principalmente as mães ativistas. E como eu fui professora da educação básica, eu fui muito reeducada por esses processos. Eu me lembro de uma situação de um estudante, quero compartilhar com vocês, lembro o nome dele, Diego. Diego, no pré-escolar, nós chamávamos antes pré-escolar, 6 anos, Diego era um menino muito levado, muito levado. E eu não conseguia acessar o Diego. E aí eu falei com a supervisora, olha, o Diego está impossível, não é assim? O Diego está impossível, a gente tem que pensar. Aí o que a supervisora falou? Vamos chamar a família, não é isso? Nós, escola, não estamos dando conta, vamos chamar. O que significa esse vamos chamar a família? O problema está na família. Aquela era uma questão pedagógica. A gente tinha que dar conta das questões do Diego pedagogicamente. Não era pensar que a família do Diego ia interferir e ajudar a resolver uma questão que era pedagógica. E nós chamamos a família do Diego. E quem veio? A avó do Diego. Naquela época, eu não tinha todas as reflexões que eu tenho sobre a questão racial. Eu tinha já percepções desse campo, na pedagogia, na prática pedagógica. Mas eu não tinha o domínio que hoje eu tenho. Chega a avó do Diego, uma mulher negra, cansada, criava o neto, como tantas vós criam. A história da família que a gente sabe, com toda a luta, etc., Diego, e ela ouve, não dá uma palavra. No final ela fala, o Diego é criado por mim.
porque a mãe dele deixou ele comigo. Mas pode deixar, professoras, que ele vai tomar jeito. E saiu. No outro dia, o Diego chegou em sala de aula. Ele não deu uma palavra. Imagina uma criança de 6 anos. E ele era aquele que fazia assim, chutava, cutucava o outro, não sei o que, aquele, sabe? E o Diego chegou mudo. Sentou na cadeirinha dele, fez as atividades que passei e tal. Ficava brincando assim com os meninos. Quando eu olhava, o Diego ficava igual um robozinho, igual estátua, aquela brincadeira que a gente fazia quando criança. Isso foi no meio do ano. O Diego foi até o final do ano sem conversar comigo. Vocês acreditam nisso? Uma criança de 6 anos. Eu não sabia mais o que eu fazia para o Diego voltar às boas comigo. E naquele momento eu percebi que a questão não era culpabilizar a família do Diego, mas era que eu, professora, tinha que conseguir compreender a dinâmica do que acontecia com o Diego. Eu tinha que conseguir, como professora, criar um campo de relação e de relacionamento para que o Diego, com aquele potencial todo dele, ele pudesse colocar esse potencial na construção do processo de conhecimento dele, que era o processo de alfabetização. E eu me lembro que até hoje, quando eu me pego, eu penso assim, quem será o Diego hoje? Onde será que ele está? Quando a gente pensa em lembranças que temos das professoras, e quando a gente fala, quantos professores negros você já teve na sua trajetória? Eu sempre fico pensando, qual é a imagem que o Diego construiu de mim? Talvez tendo sido uma das poucas professoras negras que ele teve na trajetória escolar que ele cursou. Esse é um exemplo de como muitas vezes, quando a gente age dentro desses rótulos, que já são os rótulos tradicionais e convencionais, de como se comporta na educação básica com as crianças e suas famílias, principalmente as crianças negras e suas famílias, como muitas vezes a gente incorre em preconceitos, em injustiças, e nessas horas nós não estamos sendo antirracistas. Mesmo que fora, nas lutas sociais, eu possa ser uma pessoa que luta contra o racismo. Isso nós temos que discutir no campo da educação. E isso nós temos que discutir tanto na formação dos professores, quanto também na formação em serviço, não só na formação inicial. E quando eu aprendi essas questões, eu fui aprendendo com o movimento negro, e aí eu cheguei a essa conclusão. Quem me educou, no que diz respeito às relações raciais, não foi a minha trajetória na universidade, não foi a minha trajetória nos cursos que fiz, mas foi muito mais o contato com o movimento negro. Não estou excluindo a importância das outras trajetórias, mas estou dizendo que existe no Brasil um sujeito coletivo, que é protagonista, que tem expertise na luta antirracista e que pode ser um parceiro e uma parceira para uma escola e para uma educação básica antirracista. E é aí que eu chego a essa conclusão de que o movimento negro é um educador. E por que ele é um educador? Porque ele educa, ele reeduca a escola básica, a universidade, o Estado, as instituições, na luta, no combate ao racismo. E quando o movimento negro exerce, realiza esse processo educativo e reeducativo, ele reeduca a si mesmo. Ele também aprende e muda muitas das suas estratégias de luta. E quando eu penso no movimento negro, eu estou pensando numa gama de coletivos, não só naquele movimento, entidade e tal, mas que tem dimensões culturais, religiosas, artísticas, políticas, acadêmicas, e que tem uma especificidade. A especificidade é porque tem como objetivo o combate ao racismo. Porque existem muitos grupos que se organizam em torno da questão racial e da cultura negra, mas não necessariamente são movimento negro. Porque o movimento negro não tem como objetivo só uma exaltação da cultura negra, do protagonismo das pessoas negras na sociedade, no mundo, etc. Ele tem como objetivo atuar na sociedade das mais diversas formas, e essas atuações elas têm um foco. E esse foco é combater o racismo. E esse é o movimento negro. E por isso, o movimento negro também, ele é um produtor de saberes. Muitos do que vocês hoje sabem aqui, se eu for perguntar para cada um e cada uma,
Onde é que você ouviu falar disso? Onde é que você... foi com uma professora, foi lendo um livro, etc, etc. Mas esses temas, que antes não entravam nem na nossa bibliografia específica, houve um detonador, digamos assim, um protagonista que fez com que isso que era antes temáticas específicas se tornassem questões sociais. E por isso eu chamo a atenção de que ele é um produtor de conhecimentos, mas não só um produtor de conhecimentos, ele é um articulador de conhecimentos, ele é um sistematizador de conhecimentos, conhecimentos que são construídos pela população negra no Brasil. E esses conhecimentos, que são articulados e organizados pelo movimento negro, chegaram ao ponto de se tornarem políticas públicas. Não é à toa que nós tivemos, durante 13 anos no Brasil, políticas de igualdade racial. De onde as políticas de igualdade racial saíram, de onde elas se inspiraram, não foram somente nas realidades norte-americanas, com as ações afirmativas, foi principalmente na fonte desse movimento que, por exemplo, bebeu na fonte de outras experiências no mundo de afirmação e de combate ao racismo, como, por exemplo, a experiência estadunidense das ações afirmativas, e recriou, ressignificou essa experiência para a realidade brasileira. A ponto de hoje, nós temos, por exemplo, políticas de cotas, concursos públicos, cotas sociais nas universidades, etc. Então, eu ouso dizer que, ao focarmos a questão racial no Brasil, na perspectiva formadora, não opressora, democrática e instigante, trazida pelo movimento negro, nós conseguiremos implementar a interseccionalidade, que é o tema desse colóquio. A interseccionalidade de raça, de classe, de gênero e outras, não somente como uma perspectiva teórico-crítica, mas como uma pedagogia crítica. E essa pedagogia crítica, ela é prática. E é uma pedagogia antirracista e da diversidade. Nosso grande desafio é avançar na perspectiva teórica da interseccionalidade, que estamos avançando, que estamos compreendendo, para, na educação, que é um campo essencialmente prático, é teórico, mas essencialmente prático, essa interseccionalidade conseguir fazer parte dos projetos pedagógicos, das práticas de sala de aula, das posturas dos educadores e das educadoras, dos currículos escolares. Acho que esse é o grande desafio para nós que trabalhamos a perspectiva da interseccionalidade. E em tempos de tantos ataques que nós sofremos, as educadoras e os educadores, principalmente os da educação básica, esses ataques que nós vivemos hoje, eu acho que ficarão firmes, que é um momento que a gente vai ver quem vai ficar firme, né? Nem todo mundo vai ficar firme. Mas ficarão firmes aquelas e aqueles que têm a coragem de apostar em um projeto educativo emancipatório. Eu escrevi muitos autógrafos sobre esse projeto educativo emancipatório. E, para mim, um projeto educativo emancipatório é aquele que articula, ou que concretiza essa pedagogia interseccional, crítica, antirracista e da diversidade. A questão racial e essa postura antirracista, eles são caminhos democráticos de justiça social, de justiça cognitiva, que poderão nos levar a um projeto democrático de educação básica que nós tanto demandamos e que nós precisamos em dias de uma democracia em risco como nós vivemos. E por isso, eu quero finalizar relembrando que é muito importante para a educação e as áreas das humanidades, principalmente as sociais e outras afins, que sem democracia não há igualdade racial, que nós tanto lutamos. E acredito que as pessoas que estão aqui lutam por igualdade racial e por democracia. Ao mesmo tempo, sem igualdade racial, não há democracia. E para a escola, eu diria, para a educação, sem uma pedagogia antirracista, crítica e da diversidade,
nós não teremos escola ou educação básica democrática. E sem uma educação e uma escola básica democráticas, nós não teremos uma pedagogia antirracista, crítica e da diversidade. É isso que eu queria compartilhar. Muito obrigada. Obrigada. Você quer sentar um pouquinho? Ah. Podemos, podemos. Professora Nilma, nós gostaríamos de convidá-la para se sentar e assistir algo que nós organizamos para você. Sim, então eu gostaria de convidar para que você sente ali embaixo. Depois de uma fala tão potente que nos deixa assim muito pensativas, pensativos, emocionadas, emocionadas, e que nos convoca a pensar sobre o processo educacional enquanto educadores, porque há muitos educadores aqui em todos os níveis, para a gente ir anotando as nossas perguntas para a professora Nilma e respirarmos um pouquinho, porque foi muita emoção para todas nós, para todos nós. Nós gostaríamos de convidá-la a assistir esse vídeo que carinhosamente fizemos para você.
Em nome do terceiro colóquio, nós gostaríamos de te dar essa lembrancinha e queremos agradecer por ser esse espelho, professora emérita, porque o seu trabalho nos mostra, para todos nós, pessoas negras, que nós podemos, que nós conseguimos. Agora a gente vai, vocês já anotaram as perguntinhas, os meninos vão passar com uma sacolinha para vocês colocarem as perguntas enquanto a gente vai se organizando ali em cima, tá bom? Podemos, a gente pode deixar aqui. Quer deixar aqui? Para a gente chegar. Eu quero ver o que é. Ah, mas é porque a gente não teve lá também. Ah, não. A gente vai fazer. Ah, bem, se eu fui Facebook com os colegas com Beto, pelo amor de Deus, dá uma foto. Tem água? Tem aqui, eu vou pegar para você. Tem? Ok. Mais alguma pergunta, gente? Nossa, que tanto. Tá. Pode, deixa eu passar para você. Alô? Gente, muito obrigada pela surpresa, pela homenagem. Muito obrigada mesmo. Estou muito emocionada. Um dos motivos pelos quais eu me aposentei é para cuidar da minha mãe. Então, para além da conjuntura política, que a gente sabe que é terrível, e nós que ocupamos lugares de frente, nós estamos muito visados, essas questões todas, tem uma questão de que eu sou a caçula, arrimo de família. Então, eu cuido da minha família. E eu tenho que garantir os direitos poucos que a gente tem, porque a minha família depende disso. Mas mais do que isso, porque em 2017 a minha mãe adoeceu muito, e aí eu tive que cuidar dela, e junto com minha irmã e meus irmãos, e eu comecei a não dar conta de atender tudo que eu tinha que atender, da faculdade, da escola, etc., e também cuidar dela. E aí eu cheguei à conclusão de que minha mãe cuidou de mim a vida inteira, e eu sou quem eu sou em função muito dessa mulher guerreira, com 90 anos, a dona Glória, e de que agora ela precisa de mim. Então, se ela precisa de mim, eu preciso cuidar dela também. Então, quando eu decidi me aposentar, eu falei na faculdade que eu então ia cuidar da minha mãe. Tem gente que discordou, tem gente que concordou, mas eu confesso que isso não me importa muito, não.
O que mais para mim importa é acompanhar a velhice da minha mãe. Porque nem todo mundo tem essa honra de estar aos 55 anos e ter uma mãe de 90, lúcida, guerreira, que sempre me instiga. Então, agora é hora de eu cuidar dela. Então, ela estava comigo a semana passada, essa semana toda, eu vim para cá, deixei ela na casa com a minha irmã, volto, trabalho um dia, pego a minha mãe de novo, ela fica... E ela, às vezes eu estou com ela cuidando, né? Ela está com problema de artrose, mas a cabeça é dinâmica. E aí ela está dormindo, e às vezes eu olho para minha mãe e falo assim, gente, é engraçado, eu não tenho filhos, né? Mas eu entendo quem tem filhos. Porque você olha para uma pessoa que te dá o carinho, que tem a ver com você, né? Em vínculo. E eu fico pensando como é que pode caber tanto amor, né? Então, quando eu vejo a minha mãe velhinha, dormindo assim, é muito amor que eu sinto. E eu quero muito que ela seja acolhida na velhice dela e que ela sinta esse amor dos filhos e da filha, porque ela nos educou viúva para sermos guerreiras e vencedores. Para vocês terem uma ideia, toda vez que eu faço uma palestra, eu escrevo para ela, ela usa o WhatsApp, ela chama por vídeo, ela faz tudo, ela grava, sabe? Minha mãe é toda assim. E eu sempre faço, mãe, reza por mim, que eu vou fazer uma conferência, vou fazer uma palestra. Sabe o que ela escreve para mim? Vou rezar. Brilhe. É o que ela fala. Então, eu estou com problemas das cordas vocais, fiquei sem falar, e tinha reunião da Amped, contei isso para a Glenda e para o pessoal aí, eu falei, mãe, eu não vou, estou com atestado médico. Ela falou, não, você vai. Você vai, leva um caderninho, igual você fazia da outra vez que você teve esse problema, anote e faça a sua conferência desse jeito. Então, ela é desse jeito, a dona Glória. Como é que não cuida de uma mulher dessa, né, gente? Então, ela é isso, e ela é leonina, gosta de luzes sobre ela. Então, quando ela chega, ela quer brilhar. Então, é só compartilhando para vocês que quando vocês colocarem a imagem dela e a nossa imagem, me tocou muito e tenho certeza que ela vai ficar muito tocada, porque é uma linda homenagem. As perguntas que aqui estão, uma é como pensar a questão do preconceito nas religiões. Essa é uma questão seríssima para nós hoje. Talvez eu vou compartilhar com vocês uma reflexão que eu faço. Acho que talvez nós que trabalhamos com a questão racial, as pessoas que trabalham com esse campo, talvez a gente não tenha cuidado bem da questão da relação entre educação e religiosidade há tempos atrás. E por não termos talvez cuidado bem, hoje nós estamos num momento de fundamentalismo religioso, não é isso? Conservador, católico conservador, neopentecostal conservador, e esse movimento não é só no Brasil. Esse movimento está em vários lugares do mundo e todo mundo está acompanhando a situação da Bolívia. A situação da Bolívia tem por trás não só grupos neofascistas, capitalistas, não é isso? Donos de terras e donos de muitas riquezas brancos, né? Então tem um racismo tremendo contra a população indígena, né? E a despeito das questões do presidente, nada justifica a forma como o Evo Morales foi tratado e tem sido tratado. Nem a população indígena boliviana, que é a maioria da população que vive em maior situação de pobreza, né? Então, os neopentecostais, os católicos radicais, eles estão junto trabalhando com isso. E a gente já está tendo informações de links deles com essa ala aqui no Brasil também. Então, hoje, falar da questão da religiosidade na escola básica, na universidade, está muito mais tenso, porque esse grupo que antes não tinha representação e representatividade, tem representação e tem representatividade no Congresso Nacional, na Presidência da República, em Câmara de Vereadores, em Assembleias Estaduais. Eles construíram um projeto de poder. Eles construíram um projeto de poder. E a educação é um foco central. O que é a escola sem partido? O que é as discussões que nós temos sobre ideologia de gênero? Então, tem um projeto de poder que ele não é nacional, ele é internacional. E se desdobra junto com os outros processos de opressão e dominação nas sociedades que tinham
lampejos, digamos assim, de uma construção democrática mais sólida. Porque se nós considerarmos a sociedade brasileira, nós vivemos um contexto da ditadura até os anos 80. É muito pouco tempo, não é isso? De reconstrução democrática para uma sociedade como a nossa sociedade, que também tem na sua base mais de 300 anos de escravidão. Não é isso? E uma série de golpes picadinhos ao longo da história da configuração da chamada República no Brasil. Então, eu acho que a questão da religiosidade e das religiões, talvez nós não tivéssemos tão atentos quando esses grupos estavam construindo o seu projeto e ficavam batendo, parecendo que em situações, digamos assim, menos estruturais, como, por exemplo, levar para o Conselho Nacional de Educação a ideia de que tinha que ter uma diretriz sobre o ensino religioso nacional nas escolas. Como, por exemplo, quando foram para o Supremo Tribunal Federal, e o Supremo Tribunal Federal, inclusive, acatou, não é isso? Essa ideia do ensino religioso nas escolas. E a pergunta é, se, principalmente as escolas públicas das quais nós estamos falando, se o nosso Estado é laico, se a escola é pública, que recebe a todos, o que significa, então, a dimensão não de religiosidade, mas de hegemonia de uma determinada religião na escola. Porque o que nós estamos falando, o que esse grupo fala, não é da dimensão da religiosidade dos sujeitos, na cultura, como é próprio das mais diversas culturas e as mais diversas formas de religiosidade, de relação com o mundo mítico, de relação com uma dimensão que não é aparente, que é algo do humano, que o humano vai dar respostas, e é da cultura, que a cultura dá as respostas mais variadas. O que se lutou e se briga é para a presença de uma determinada religião, que vira um determinado credo, que tem uma base, que é uma base cristã. Não é isso? E essa dimensão, talvez a gente devesse ter entrado nesse debate antes, com mais força. Nesse debate com mais força, por quê? Porque aí não se trata apenas da questão das religiões de matriz africana. A questão das religiões de matriz africana, elas entram quando a gente tem que discutir seriamente as questões que eu falava, que é a questão de uma prática pedagógica, de uma pedagogia antirracista. Ela entra aí pelo trato negativo, violento, que as religiões de matriz africana recebem na sociedade, por parte desses grupos, das distorções em torno dela e dentro da escola. Acho que a gente não atacou de frente, entendeu? Essa questão num momento muito crucial, como, por exemplo, nós começamos a ver lideranças evangélicas ou católicas conservadoras irem para as gestões das escolas básicas, na direção, na coordenação pedagógica, e imporem práticas religiosas, de credos religiosos, dentro das escolas. E muitas vezes argumentando que antes a escola não tinha imagens de santos e de santas e era laica, então agora também nós podemos expressar o nosso credo dentro da escola. E, na realidade, o que a gente tinha que fazer era brigar para que essa laicidade se efetivasse de forma que nenhum tipo de profissão de fé religiosa acontecesse dentro da escola. Uma vez eu tive uns embates com um grupo de professores que defendiam o ensino religioso. Alô? E defendiam o ensino religioso argumentando a questão da ética, que não se discutia religião, mas a dimensão da religiosidade, a ética, etc. E o que eu chamava a atenção é de que, se a sociedade brasileira fosse outra, eu até acreditaria que era possível que o ensino religioso nas escolas pudesse ser a história das religiões, a dimensão ética, a dimensão mítica, mas sendo a sociedade brasileira do jeito que ela é, com os embates e as disputas que nós temos, é muito pouco provável que essa orientação que alguns profissionais sérios do campo, que querem trabalhar com o ensino religioso, mas com a história das religiões, com a dimensão ética, é muito pouco provável que isso seja o eixo das práticas pedagógicas.
Então, eu falava que isso era muito arriscado, sendo a sociedade brasileira como ela é. E tendo esses grupos, hegemonias, inclusive econômicas, políticas, como eles têm. Então, a outra discussão era, então vamos levar todas as religiões para dentro e os estudantes vamos estudar... Não, isso é inviável, gente. O que eu acho que é mais viável é que a gente guardasse eticamente o direito de cada criança, cada professor, cada estudante professar a sua fé nos espaços institucionais reservados para a profissão da sua fé. E, inclusive, que a gente tenha espaço dentro da educação básica para aqueles que não professam fé nenhuma. E não fossem vistos como aberrações. Porque essas pessoas também existem e nem sempre nós discutimos a presença daqueles que não professam fé nenhuma quando nós falamos sobre a questão do ensino religioso na escola. Se é uma democracia, eu acho que esse teria que ser o eixo central. Então, esse ponto que nós não conseguimos captar, ele foi sendo tomado. E hoje a tensão é muito maior, porque ela não é uma tensão dentro da escola, ela é uma tensão que está fora da escola e vai para dentro da escola e pressiona as professoras e os professores dentro da escola. E cria divisões internas de professores e professoras dentro da escola. Algumas pessoas vão, eu vou chamar a atenção assim, elas vão até com boa intenção, algumas delas vão com boa intenção, mas de boa intenção não tem um ditado, tem um lugar que está cheio de gente, né? Então, nós estamos falando de uma dimensão profissional, é de escola pública. Então, não basta a minha intencionalidade, né? A gente não age só com a intenção, a gente tem que agir profissionalmente, eticamente, levando em consideração a diversidade de sujeitos e de formas de expressar a fé que as pessoas têm na sociedade. E numa sociedade desigual, hierarquizada, com disputas. Então, eu acho que essa é uma forma como eu vejo, quero. A outra questão, não sei onde que ela foi parar. A outra questão é, você não acha que esse modelo de escola e seus conteúdos não ecoa mais os anseios nem de negros, nem de brancos pobres? Concordo. E não só de negros e brancos pobres, e nem só de todo mundo. Eu acho que o modelo de escola que a gente tem, ele precisa urgentemente ser mudado. Urgentemente ser mudado. Isso para todos e todas. Inclusive as escolas privadas que trabalham com a classe média, média alta, etc. Esse modelo da nossa estrutura escolar, ele é secular, gente. E o mundo já mudou muito. E a gente não consegue mudar essa estrutura. A coisa mais difícil é você romper a barreira conteudista que se tem na escola para a gente compreender que o que nós socializamos não é o conteúdo, mas o conhecimento, ou os conhecimentos, melhor dizendo. Que quando a gente faz o debate sobre a ciência moderna, né, isso que se colocou como a única forma de conhecer, de conhecimento, que outros conhecimentos existem, a teoria decolonial fala isso, as epistemologias do Sul falam isso, as teorias pós-estruturalistas e críticas falam sobre isso. A mesma coisa da interseccionalidade. A gente avançou muito mais no debate teórico, crítico, do que na prática e na proposição de uma outra forma de estruturar a escola. É claro que tem aí dimensões que vão desde o Ministério da Educação, Conselho Nacional de Educação, as políticas tem, mas eu acho que a universidade, e aí é para a universidade, nós poderíamos já ter apresentado muito mais indagações a essa estrutura do que nós apresentamos. Na realidade, quando a gente chega em sala de aula na formação de professores, nós reiteramos essa estrutura. Muito pouco nós indagamos essa estrutura com os nossos estudantes. Que é aquela discussão que eu fiz muito rapidamente com vocês, que se fizer só especificamente sobre ela, dá muita reflexão, que é a questão da reprovação e da avaliação. Nós discutimos muito pouco sobre isso. O histórico, de como que na história da educação foi se introduzindo essas normas que hoje nós achamos que é natural, mas que não é natural. Tudo foi construção disciplinar, histórica, política.
foram campos de atuação de lutas por poder, as histórias das disciplinas. Então, eu acho que essa mexida, o campo da educação e as áreas afins, teria que fazer. Então, eu acho que sim, tem que mudar. E as experiências de mudança que nós já tivemos no Brasil, porque já tivemos, todas elas foram atropeladas. Como trabalhar a educação básica em uma perspectiva pedagógica, pensando em uma criança negra e surda, já que ela precisa de um modelo linguístico quanto à pressão, é isso? De um modelo linguístico, quanto pessoa surda e uma representatividade negra. Por onde começar sem ter perdas? Uau, Wesley! Wesley fez uma pergunta. A pergunta do Wesley é uma tese de doutorado. Então, primeiro, Wesley, eu acho que a questão das pessoas surdas, ela vem se consolidando no campo da educação inclusiva com mais radicalidade nos últimos anos. Por que eu digo isso? Porque hoje, o exemplo está aqui, a intérprete de Libras, nesse momento, a presença de um estudante surdo, nesse momento, conosco, coisa que há 10 anos atrás nós não víamos e nem nos desconfortava de não existir. Independentemente de ter a pessoa surda ou não, a intérprete de Libras é um direito. Porque se chega uma pessoa aqui, ela consegue acompanhar. Não é isso? Nós ainda não chegamos aí. Então, assim, essa discussão, ela, na política educacional e nas práticas pedagógicas, na pesquisa educacional, ela ainda tem muito o que fazer. Se eu, então, penso a pessoa surda e negra, mais ainda nós estamos longe, no campo da teoria, da pesquisa, de ter reflexões mais densas sobre essa questão. Mais ainda. E eu acho que essa problematização que articula a questão dos surdos, a questão racial e a formação desses sujeitos como sujeitos de direitos e, principalmente, para atuar na educação como profissionais da educação, nós vamos ter que construir dialogando com as pessoas surdas. E, geralmente, são as pessoas que não são surdas, sem a presença das pessoas surdas, que querem decidir e opinar sobre isso. E por isso que a gente avança muito pouco. E se eu estou falando das pessoas surdas e negras, nós temos que discutir, dialogar, conversar, escutar essas pessoas. Porque, como eu falava do movimento negro como produtor de saberes, essas pessoas são produtoras, são sujeitos de conhecimentos e saberes, e elas vão nos dizer o que pensam da relação conosco e com a escola que aí temos. O que pensam da formação de professoras e professores com a qual nós trabalhamos. Então, mais do que dar uma resposta, o que a gente ainda precisa é criar espaços para que esses sujeitos conversem e dialoguem conosco, e espaços para que nós aprendamos com eles e os reconheçamos como sujeitos de conhecimento dessa experiência, que é uma experiência da diversidade, e não uma experiência da falta, e não uma experiência da inferioridade, como muitas vezes as questões da deficiência ainda são vistas na escola básica, na universidade e, inclusive, na própria formação de professoras e professores. Então, é muito interessante, gente, por isso que eu acredito sempre nas políticas de ações afirmativas como uma das formas de você adensar, de você tornar mais densa e mais democrática a experiência de garantia dos direitos, porque ela permite que os sujeitos excluídos estejam dentro desses espaços. E esses sujeitos, eles conseguem estar dentro desses espaços não por nossa boa vontade, mas por uma imposição da lei. A lei aí vista como luta de garantia por direitos. Porque se dependesse da nossa boa vontade, as poucas pessoas com deficiência, as poucas pessoas surdas que já estão entre nós, elas não estariam aqui. E mais, a dimensão linguística da questão dos surdos, a gente ainda sabe muito pouco. E a dimensão da linguagem e da língua, a gente ainda sabe muito pouco.
E tem especificidades quando nós pensamos o campo da inclusão e uma série de outros sujeitos, hoje chamados sujeitos com deficiência, pessoas com deficiência, há especificidades quando eu penso, por exemplo, na questão das pessoas surdas. Inclusive, entre os próprios teóricos, há divergências de entendimentos de se essas pessoas deveriam estar dentro das escolas regulares, de modo geral, ou em escolas específicas, por se tratar de uma linguagem específica, com normas, com estrutura, etc, etc. Sabemos muito pouco sobre isso. E isso não pode ficar só com quem é da linguística, isso tem que ser uma formação das educadoras e dos educadores. A outra é, sou pesquisadora e na minha dissertação de mestrado, que foi sobre as práticas da Lei 10.639, utilizei como amparo teórico muito de suas obras, em especial Educação e Diversidade Étnico-Racial, Cultural, Diversidade na Educação, Reflexões e Experiências, como uma fonte metodológica de pesquisa. Você poderia nos falar como estão essas práticas nas escolas hoje, professora Marli? É Marli ou Marley? Marley. Obrigada, professora, por ter inspirado e trabalhado com meus textos. Olha, eu hoje, especificamente 2019, talvez eu não saiba te dizer do ponto de vista da pesquisa, mas eu posso dizer da pesquisa que realizei junto com vários outros colegas que a senhora deve conhecer, né, das práticas pedagógicas, e o que eu percebo das minhas caminhadas pelo Brasil, e converso com educadores e educadoras, e cursos de formação de professores, é de que, de lá para cá, a gente tem algumas mudanças, mas tem ainda um núcleo duro que se repete. As mudanças que eu diria, por exemplo, naquele momento das pesquisas, lá nas recomendações, nós sugeríamos, por exemplo, que tivesse uma educação escolar quilombola que fosse isso regulamentada. Hoje a gente já tem diretrizes curriculares nacionais para educação escolar quilombola. Em alguns estados nós temos diretrizes estaduais, em alguns municípios municipais. Então, por exemplo, você tem eu diria, a instituição do direito como uma educação diferenciada, mas nós ainda não temos a prática da educação escolar quilombola tal como as diretrizes falam. Mas já é um passo importante como um instrumento de luta para os povos e comunidades quilombolas e para aqueles e aquelas que atuam e trabalham com a questão quilombola e com a educação escolar quilombola. Outra mudança que eu vejo daquela época para cá diz respeito à gestão. Naquele momento, nós chegamos à conclusão de que quando a gente fala da implementação da lei, né, nas escolas, a gente foca muito na professora e no professor, focava muito na coordenação pedagógica, mais na professora e no professor. E muitas vezes focava, inclusive, culpabilizando muito essa professora e esse professor. Então, tem N situações que a gente pode colocar, porque tem uma responsabilidade da professora e do professor também, não são isentos de responsabilidade. Mas o que a gente percebeu naquele momento é que a gestão da escola, e aí pensando direção e coordenação pedagógica, ela era muito importante no desenvolvimento dessas práticas e na continuidade dessas práticas, e inclusive na garantia do espaço pedagógico para que a lei fosse implementada. E as professoras e os professores que lutavam por essa implementação, na sua grande maioria, negros e negras, né? E isso ainda continua, que eles tivessem e elas tivessem as condições e tivessem a legitimidade institucional para fazer esse trabalho. Então, naquele momento, nós percebemos isso. Hoje, eu tenho discutido e visto que mais pessoas estão atentas a esse lugar da gestão e da coordenação pedagógica e a sua relação com a implementação da lei. Inclusive, entendendo o que a gente falava lá, que quando uma escola ela tem práticas autoritárias, uma escola de educação básica tem práticas autoritárias, nessas práticas autoritárias também entra a não realização de um trabalho digno e da forma como tem que ser com a questão racial. Assim como as questões de gênero, de sexualidade, as questões da diversidade da comunidade, o trato com os estudantes, ou seja, é aquilo que eu falava no final. Hoje eu vejo que começa-se a articular mais
que uma escola democrática, quando a gente faz a discussão de uma escola democrática, de qualidade, a discussão da CONAI que a gente faz e tal, tem também que ali discutir a questão racial. E quando a gente fala da questão racial e da lei, tem que também vir a discussão da escola democrática, de qualidade, tal, de diversidade para todo mundo, entendeu? Então, isso eu acho que são mudanças que eu vejo daquele momento para cá. Agora, o que a gente ainda tem? Uma irregularidade na implementação dessas práticas pedagógicas de trabalho com relações raciais na escola. Isso continua. Uma irregularidade. Em alguns lugares avança mais, em alguns lugares avança menos. Em uma escola, um turno faz um trabalho melhor. Na outra escola, outro turno não faz trabalho nenhum ou faz um trabalho pior. Ainda muito centrada na figura da professora, do gestor, principalmente negros e negras que puxam esse trabalho. Se essa pessoa sai, o trabalho tem uma queda ou acaba de existir. Mas uma mudança que nós temos também é uma presença que vem paulatinamente aumentando de professores e professoras brancas no trabalho com a questão racial na escola, na implementação da Lei 10.639, coisa que a gente tinha muito menos há 6 anos atrás. Então, a gente tem hoje esse compromisso profissional e ético também de pessoas brancas que vêm compreendendo que essa questão não é só de negros e negras, mas de todos e todas. Como brancos, na sua avaliação, podem contribuir para a educação antirracista, junto com nós, os negros. Então, é isso. Eu acho que, numa educação antirracista, além dessa questão da prática, eu acho que tem dimensões que dizem respeito não só à educação, mas à situação das pessoas brancas na sociedade brasileira, uma sociedade racista, desigual, diversa, tudo que a gente sabe, e esse lugar do branco e da branquitude. Então, eu acho que para uma pessoa branca que quer desenvolver um trabalho, que quer se construir como antirracista, tem que compreender algo que o movimento negro nos ensinou e ensinou para a sociedade brasileira, que o branco é uma raça, em primeiro lugar. A raça não é só os negros, a raça também, os brancos são uma raça. E como raça, constrói identidade. Constrói identidade racial, não é isso? Constrói subjetividades. E que essa identidade e essa subjetividade, ela é construída num contexto histórico, social, político, econômico, nas relações de poder, tanto quanto a identidade negra é construída. Só que tem uma diferença. Nós, negros e negras, construímos a nossa identidade numa sociedade racista e desigual na contramão de todo esse racismo, essa desigualdade. E as pessoas brancas constroem essa identidade, essa subjetividade no lugar do poder. E esse lugar do poder muda radicalmente a sua inserção na escola, a sua inserção no mundo, a aceitação ou não. Isso muda muitas coisas. Por quê? Porque esse lugar de poder, ele diz respeito a uma representação. Então, muitas vezes, como na universidade, quando alunas brancas que vêm trabalhar a questão racial comigo, com outros colegas, etc., e que chegam para ter o contato com o movimento negro, com a comunidade negra, e há um estranhamento dessa pessoa, por parte dos negros em relação a essa pessoa, e essa pessoa fala, nossa, eu fui discriminada, nossa, eu sofri, nossa, eu sempre falo com os meus, em primeiro lugar, é uma escolha. E é uma escolha política importante, porque você foi reeducada por um movimento, que é o movimento negro, que está chamando a atenção de que a questão racial é de todo mundo, ok? Mas, ao ser reeducado, você tem que entender que, muitas vezes, quando você faz o debate, quando você chega no espaço, que é um espaço negro, majoritariamente negro, não é a pessoa fulana de tal, né, contra a pessoa fulana de tal, que muitas vezes atitudes que são atitudes de desconfiança, atitudes que são agressivas, muitas vezes, na própria forma de lidar, etc., se volta, mas é contra o que você representa no contexto das relações de poder e no contexto da opressão. Assim como quando eu, Nilma, mulher negra, emérita, titular, chego em determinados espaços, que são espaços brancos, a representação que tem sobre mim é uma representação de quem nunca esteve no polo do poder.
É uma representação de quem está sempre no polo da desigualdade ou no lugar da inferioridade. Antes mesmo das pessoas me conhecerem como pessoa. Então, eu sempre falo, pensa também o que acontece com os negros, e é isso, em alguma outra proporção, acontece com os brancos. Então, quando uma pessoa branca ela está sendo reeducada pelo movimento negro, pelas lutas antirracistas, a ser antirracista, ela tem que ter a compreensão dessa complexidade. E entrar nesse campo sabendo de uma coisa, o protagonismo não é dela. O protagonismo é das negras e dos negros. E isso exige humildade e exige sabedoria. Por quê? Porque o lugar do privilégio do branco e da branca, construído nas relações raciais, no racismo, na branquitude, sempre vai te colocar como protagonista, entendeu? Então tem que ser um processo muito atento de reeducação para você entender que você é um aliado e uma aliada numa luta histórica. Mas você não é a protagonista ou o protagonista dessa luta. O que você vai fazer de ser aliado é dar força, é estar junto, é aprender, é ser reeducado, etc., junto. Mas na hora que precisa do destaque, de alguém que fale, de alguém que intervenha, não sei o quê, essa intervenção não é a minha. Essa intervenção é da pessoa negra que está ali. Eu vou dar um exemplo simples. Um carro de som, uma discussão com mulheres, etc. Duas ministras. Uma ministra das mulheres, minha querida colega Eleonora, branca, feminista, etc. Eu, Nilma, mulher negra, etc, etc. O tema e a discussão é sobre a questão das mulheres negras, etc. Quem fala nesse carro de som? Vê? E falar assim, é você, Nilma, que fala nesse carro de som, significa estar excluindo a outra feminista branca, está deixando de lado, está sendo racista, é o racismo ao reverso, etc. Não, é entender contexto político, contexto social, protagonismos. E isso é construir alianças, porque isso tem que ser muito discutido, tem que ser debatido. Não pode ficar com rusgas, entendeu? Internas. Então, nós temos que caminhar muito no campo da política para a gente compreender, e na educação, para compreender esse lugar da pessoa branca que é antirracista, que é um lugar possível. Se ele não fosse possível, nós não falaríamos de relações raciais. Mas é um lugar que tem que se ter cuidado, prudência e sabedoria. Qual a sensação de ter ficado do lado das pessoas tão importantes, como a ex-presidenta Dilma Rousseff, o ex-presidente Lula? E como, ou melhor, você conseguiu participar de todos os eventos, né? E o que foi tratado? Como que é estar ao lado dessas pessoas importantes? Bom, deixa eu pensar. Pela trajetória dessas pessoas e o que elas significam no contexto da luta democrática nesse Brasil, uma honra. Admiro muito a trajetória da presidenta Dilma Rousseff, como mulher, como ativista que foi, como uma mulher que rompeu muitos lugares, sendo a primeira presidenta mulher, né, legitimamente eleita no nosso país. Isso significa muito para a luta das mulheres, de um modo geral. Das mulheres, de um modo geral. E o ex-presidente Lula, não preciso nem dizer, de toda a história que ele tem e dessa pessoa iluminada que ele é, né, de conseguir concretizar algo que no Brasil nós julgávamos quase impossível, que é a concretização da construção, a duras penas, de uma retomada democrática nesse país, né? Pós-88, pós-governos neoliberais, além da história, da trajetória dele, que também é admirável e eu admiro. Então, uma honra nesse sentido, ter sido parceira deles nesses espaços, reconhecendo sempre que eu estava ali porque eu tinha a indicação, o apoio e a base do movimento negro. Então, em todos esses momentos, o poder, gente, é uma coisa danada. O poder é encantador. O poder te seduz. Principalmente quando a gente vive em sociedades muito desiguais. E principalmente quando você é sujeito
de histórias de desigualdade, de exclusão, de discriminação. Lugares onde você nunca pensava estar e passa a estar. Lugares onde você está e quando você olha ao redor, os seus iguais lá não estão. Mas quando você olha para quem serve o café, para quem lava o banheiro, para quem varre o chão, aí os seus iguais lá estão. Isso é racismo estrutural. Quando as pessoas querem entender, o que é racismo estrutural, vou dar um exemplo para vocês, vão entender rapidinho o que é racismo estrutural. É você comprar um apartamento e esse apartamento vir com uma coisa chamada quarto de empregada. Minúsculo, muitas vezes sem janela, aonde vai dormir aquela mulher negra, na sua grande maioria, que são as domésticas, que muitas vezes não recebe os direitos trabalhistas que elas lutaram e conquistaram. É isso. E principalmente quando esse quarto de empregada, desse apartamento, que é comprado por uma pessoa progressista, de esquerda, das lutas sociais, e que não percebe isso. Então, estar nesses lugares, para mim, era naquele momento, nunca perder essa dimensão. Porque senão você se encanta com o canto da sereia, como diz o povo, do poder, e começa a ter uma trajetória individual. Eu, Nilma, estou aqui, que maravilha, na Suíça, direitos humanos, não sei o quê, flores, não sei o quê, luzes sobre mim, entendeu? Então, assim, eu fazia esse esforço de entender sempre esse meu lugar de representação quando eu estava, e sempre entender que ali, o mais bacana que as pessoas pudessem ser, nas relações de poder, nas relações de dominação, eu não era o polo hegemônico. E que para as minhas questões e as questões do meu povo entrarem e serem discutidas, debatidas e consideradas legítimas para a construção de uma política, eu tinha que fazer muito mais articulação, eu tinha que fazer muito mais luta que a maioria dos meus colegas faziam. E que eu ainda tinha que educar e reeducar as pessoas lá no topo do poder sobre o que é o racismo, o que é discriminação racial, que não existe racismo às avessas, que a luta quilombola é uma luta específica de um grupo que se quer melhor que as outras pessoas, que as religiões de matriz africana são seculares, etc, etc. Gente, isso do Supremo Tribunal Federal, a todos esses espaços. Quando eu sentava com os juízes do Supremo para falar sobre o decreto 4887, que a gente estava lutando, e aí eu tinha a parceria do Patrus Ananias, meu querido, que ia comigo, desenvolvimento agrário. Eu tinha a parceria da Advocacia Geral da União, que ia comigo também, porque é quem faz o diálogo com o STF dentro do governo. Então, quando íamos nós três e sentávamos, eu sabia que naquele momento as pessoas brancas que ali estavam, elas são aquelas que tinham uma história política muito maior que a minha, nesses espaços de poder, e que era uma abertura de porta mesmo, para eu chegar com a questão quilombola, eu sabia disso. E eram aliados à luta naquele momento. Mas eu tinha a consciência de que quem tinha que fazer a fala, e aí entra a questão que eu falava antes, quem tinha que fazer a fala específica da questão quilombola, dos direitos da quilombola, do decreto 4887, era eu. E que nesse momento eu tinha que fazer uma fala que conseguisse mostrar para aqueles juízes que eu não estava falando por mim, Nilma, ministra, mas que eu estava ali representando um coletivo. Olha, isso é muito difícil. Não é fácil de fazer. Então, era um exercício cotidiano de saber como ser uma mulher negra, estar num lugar de poder no contexto da branquitude. Porque o poder é branco. É masculino. Tem uma orientação heteronormativa. É de classe média, de elite. Isso é a configuração do poder, e não é só no Brasil. Então, foi uma experiência assim. Foi uma honra, foi um aprendizado, foi uma luta constante. Foi um momento que eu engordei muito, fiquei muito tensa. Foi um momento que a gente dormia muito pouco. E isso não era só eu, todos nós dormimos muito pouco. E é um momento que você tem que estar muito atenta, principalmente no Ministério Transversal, com poucos recursos e representando uma questão tão séria, tão crucial como é a questão racial, como é a luta contra o racismo, e entendendo que não tinha como estabelecer esse trabalho, essa política, se não tivesse muitas articulações internas,
alianças internas e não tivesse uma base de apoio, e essa base de apoio eram as pessoas negras, era o movimento negro, eram os aliados da luta antirracista, de outros grupos étnico-raciais que estavam fora de Brasília, estavam em todos os lugares do Brasil, e que eu tinha essa base de apoio para me sustentar. Eu nunca podia me esquecer dessa base de apoio, porque é isso que te sustenta no espaço de poder, principalmente nós, mulheres, indígenas, campo, as pessoas com deficiência, que não temos uma trajetória, sabe, nos espaços de poder de decisão. Nós chegamos por muita luta nesse espaço de poder de decisão. E chegamos porque nós lutamos junto com outros por um Estado democrático. E negociamos que se a gente conseguisse chegar perto desse Estado democrático, nós tínhamos que ter lá dentro essa representação da diversidade. Não só a discussão da desigualdade econômica, mas também das questões do racismo, da questão de gênero, de direitos humanos e a questão da juventude. É isso, gente. Terminou? Ah, tá bom. Isso aqui é chique demais, hein? E eu do Ceará. É muito parecido a situação como reitora, é muito parecido, por causa do lugar de poder, de destaque e tudo mais, com um desafio do que era a Unilab. E de fazer com que de lutar para que as pessoas compreendessem o projeto da Unilab. Por quê? Porque muitas vezes os colegas chegavam e falavam assim, mas que bom que você é reitora da Unilab, né? Todo mundo do movimento negro está lá, todos os professores lá entendem da questão racial. É uma universidade com esse objetivo, mas é uma universidade pública federal. As pessoas entraram e entram via concurso, e via concurso para as mais diversas áreas. Então, por exemplo, qual a discussão e acúmulo que a gente tem na agronomia e quantos e quais são professores negros e negras da agronomia ou candidatos a irem para um curso de agronomia no Unilab, para um curso de engenharia de energias. Então, alguns cursos da Unilab ainda hoje não têm professores negros dentro do seu corpo docente. Eles estão concentrados nas humanidades, nas ciências sociais, onde a gente sabe que tem uma grande formação e um grande quadro, né, de profissionais. Mas essas lacunas que a gente vê aqui na formação inicial, ela se repercute depois lá, quando você está na estrutura como docente numa universidade. Então, era muito desafiador fazer essa conversa com toda uma universidade. E, principalmente, da internacionalização sul-sul, com os países do continente africano, com a presença de estudantes africanos dentro de sala de aula, junto com estudantes do Ceará, de outros lugares do Brasil, por causa do SISU. E era muito desafiador, inclusive, o que a universidade tinha e tem até hoje, que é superar os preconceitos sobre o próprio continente africano. E o que significa a África de língua portuguesa, e principalmente das realidades muito diversas de cada um daqueles países que os estudantes vêm. Porque muitas vezes as pessoas acham, é tudo igual. Não é. Uma coisa é Cabo Verde, outra coisa é Moçambique, não é isso? Uma coisa é Angola, outra coisa é Guiné-Bissau. Inclusive países com históricos de tensões políticas, etc., com línguas nacionais e locais muito diversas. Então, a experiência da Unilab, para mim, foi única. Foi uma experiência única, que eu aprendi muito. E muito do que eu falo, que eu escrevo hoje, ela tem a ver com a minha passagem pela Unilab, com a minha trajetória pela Unilab, pela minha estadia no Ceará, que me acolheu muito bem. Eu vou ler só os comentários online e vou deixar as perguntas, porque a gente ainda tem que terminar de autografar os livros, né? Eu vou ler aqui rapidinho. A Damise Daniela diz, que lindo. Deixa eu ler os comentários, um minutinho. A Solange Ferreira, o seu trabalho nos mostrou que nós podemos. A Damise, emocionante, que lindo. A Maria Fer, agradeço todas as palavras, ensinamentos e compartilhamentos da professora. Seu livro, Movimento Negro Educador, é lindo e fala de um educador que não está institucionalizado e que é importantíssimo. A senhora acredita
na possibilidade de diálogo entre os movimentos sociais e a instituição escolar, em termos de trabalhos em parceria? Maria Feira, ela disse sim, e eu vou pegar a resposta dela por escrito, e prometo que eu digito para você. Tem? É só falar para ela que não é impossível. Não é impossível. É muito difícil, é muito complexo, mas não é impossível. E eu acho que esse é o outro passo que a luta emancipatória precisa de fazer. Ter menos medo de perder a identidade quando a gente articula os diferentes movimentos. Porque uma das coisas que faz com que a gente se articule menos é falar: minha bandeira vai ficar excluída, minha bandeira vai ser diminuída, então também eu não vou articular. Olha, gente, o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo no Brasil. Se o campo progressista não tomar juízo e não superar esses ranços que a gente... Se podia se dar o direito de ter esses ranços no Estado democrático, gente. Que já era, na minha opinião, um equívoco. Agora, no momento que nós estamos, nós não temos o direito de não tentar nos articularmos como as lutas emancipatórias, etc., e, principalmente, nos articularmos para defender a escola pública e defender a educação básica pública, que está sendo extremamente atacada. A universidade está sendo atacada, mas a universidade ela consegue se sair muito melhor devido às próprias estruturas, condições, o tipo de instituição que ela é e a quantidade que tem no Brasil. Mas comparem com as escolas de educação básica e o público que as escolas de educação básica recebem. Então, nós temos que apoiar em muitas escolas de educação básica. E apoiar não significa não fazer a crítica. Mas a crítica não pode ser destruidora. A crítica não pode ser arrasadora. A crítica tem que ser para fazer avançar. E se a gente não tiver isso na nossa cabeça, a gente vai se deixar corroer por essas divisões e polarizações que tanto as pessoas têm falado nos últimos tempos. Desculpa, acabei respondendo. Ai, melhor ainda. Nilma, nós agradecemos muito a sua presença, a paciência, a colaboração com todos nós. Sabemos que você tem um tempo muito corrido, mas hoje nós tivemos várias aulas aqui. Gratidão imensa. Eu que agradeço. Estou muito fortalecida de estar aqui com vocês. Volto fortalecida para Minas. A gente precisa disso, principalmente nesse momento. Muito obrigada. Obrigada, Glenda, por esse carinho, por essa competência. Muito obrigada. Gente, nós prometemos que a Nilma terminaria de autografar os livros, né? Nós vamos cumprir com a nossa palavra. Então, eu vou pedir para que vocês subam aqui para a gente fazer essa filinha, para ela terminar de assinar, para aquelas pessoas que não assinaram. A gente vai organizar uma mesa e vamos dar continuidade.